O empresário viúvo fingiu dormir no sofá para testar a honestidade de Ana, sua empregada grávida. Sobre a mesa estavam 5.000 reais que ele deixara de propósito no cofre aberto. O coração de Roberto disparava entre desconfiança e dúvida. Ana separou o último maço e colocou sobre a mesa com cuidado, como se cada nota fosse sagrada. Roberto viu quando ela pegou uma caneta que estava ao lado e começou a escrever algo em um pequeno pedaço de papel que tirou do bolso do avental. Ele sentiu a mandíbula apertar. Era isso. Ela estava anotando quanto havia pegado, preparando alguma desculpa. Mas então Ana dobrou o papel, colocou debaixo de um dos maços e levantou devagar do sofá, a mão apoiando a barriga. Ela caminhou até a estante ao lado, pegou um envelope pardo que estava entre os livros e voltou para a mesa. Roberto mal respirava. Ela abriu o envelope e começou a colocar alguns maços dentro. 5, 6, 7 pilhas. Ele sentiu a raiva subir pelo peito. Mas Ana parou. Olhou para o envelope, depois para o dinheiro que ainda estava sobre a mesa. Suas mãos tremiam. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e tirou 3 maços de dentro do envelope, devolvendo para a mesa. Depois fechou o envelope, levantou de novo e caminhou até o sofá do outro lado da sala, onde havia uma bolsa de pano desgastada. Ela enfiou o envelope dentro da bolsa e voltou para o lugar onde estava sentada antes, ao lado de Roberto. Ele continuava imóvel, mas por dentro tudo nele gritava. Ana juntou o restante do dinheiro que havia ficado sobre a mesa, organizou tudo em uma única pilha e colocou de volta dentro de uma caixa de madeira que estava no canto do móvel. Então ela se sentou novamente, pegou o papel que havia escrito e ficou olhando para ele por um longo tempo. Roberto viu uma lágrima descer pelo rosto dela. Ana limpou o rosto com as costas da mão, dobrou o papel de novo e colocou no bolso. Ela olhou para Roberto, que ainda fingia dormir, e sussurrou algo tão baixo que ele quase não ouviu. Me perdoa. Roberto sentiu o corpo inteiro gelar. Ela levantou devagar, pegou a bolsa de pano, deu mais uma olhada para ele e saiu da sala em silêncio. Ele ouviu os passos dela subindo a escada que levava ao quarto dos fundos, onde ela dormia desde que começou a trabalhar ali. Ficou ali parado por mais alguns minutos, o coração batendo descompassado. Então se levantou de um salto, foi até a caixa de madeira e abriu. Contou o dinheiro, faltavam 4.000 reais. Exatamente o que ela havia colocado no envelope. Ele cerrou os punhos, a respiração pesada. Foi até a mesa, viu o pequeno papel que ela havia deixado debaixo de um maço e pegou. Abriu. A letra era trêmula, mas legível. Senhor Roberto, peguei 4.000 reais. Não é roubo, é um empréstimo. Minha mãe está no hospital. Precisa de uma cirurgia urgente. Vou devolver tudo. Cada centavo. Prometo. Ana. Roberto ficou parado, lendo aquilo 3, 4 vezes. Sentiu algo estranho apertar o peito. Algo que ele não sentia fazia anos. Desde que Helena morreu. Ele subiu a escada devagar, os passos pesados sobre a madeira. Parou na porta do quarto de Ana. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada na cama estreita, a bolsa no colo, chorando em silêncio. As mãos seguravam o envelope como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Roberto bateu na porta de leve. Ana levantou o rosto assustada, os olhos vermelhos, o corpo inteiro tenso. Senhor Roberto, eu posso explicar. Ele entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e ficou ali parado, observando ela. Ana levantou da cama rapidamente, segurou o envelope com força e estendeu para ele, as mãos tremendo. Eu sei que o senhor deve estar furioso, eu sei que fiz errado, mas minha mãe, ela está morrendo. O médico disse que se ela não operar essa semana, não vai resistir. Eu não tinha outra escolha. Eu vou devolver, juro por Deus. Vou trabalhar de graça se for preciso. Vou fazer o que o senhor quiser. Só não me manda embora agora. Por favor. Roberto continuou em silêncio, os olhos fixos nela. Ana chorava tanto
que mal conseguia falar direito. Ele deu um passo à frente e ela recuou, encostando na parede. Ele estendeu a mão. Ela colocou o envelope na mão dele, a cabeça baixa, esperando o pior. Roberto abriu o envelope, olhou o dinheiro lá dentro e então fez algo que nem ele mesmo esperava. Tirou mais 6 maços do bolso interno do paletó e colocou dentro do envelope. Ana arregalou os olhos. Senhor? 10.000 para a cirurgia da sua mãe. Ela ficou sem ar. Mas eu não posso aceitar isso. É muito. Eu nunca vou conseguir pagar. Não é empréstimo, é um adiantamento. Adiantamento? Do seu salário, dos próximos meses, você vai continuar trabalhando aqui, vai continuar morando aqui e não vai me dever nada. Ana cobriu o rosto com as mãos e desabou. Roberto ficou ali sem saber o que fazer. Ele nunca foi bom com choro, mas algo nele não conseguia sair daquele quarto. Ana levantou o rosto, os olhos brilhando de um jeito que ele não via em ninguém fazia tempo. Por que o senhor está fazendo isso? Roberto desviou o olhar. Porque eu sei o que é perder alguém que você ama. Ficaram em silêncio por um momento. Então Ana deu um passo à frente e segurou a mão dele com força. Obrigada, obrigada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Roberto sentiu a mão dela quente e trêmula, segurando a dele. Sentiu o aperto no peito aumentar. Puxou a mão de volta, desconfortável. Vai, leva esse dinheiro para o hospital. Resolve isso. Ana assentiu, limpou o rosto e pegou o envelope. Ela saiu correndo do quarto, desceu a escada e Roberto ouviu a porta da frente bater. Ficou ali parado, sozinho, olhando para o quarto vazio. Então viu algo no chão, perto da cama. Uma foto. Pegou. Era uma mulher mais velha, sorrindo ao lado de Ana. As duas tinham o mesmo sorriso. Ele guardou a foto no bolso e saiu do quarto. Passou a noite inteira acordado, sentado na sala, bebendo uísque. Não conseguia tirar o rosto de Ana da cabeça. O desespero, a honestidade brutal daquele bilhete, a coragem de pegar o dinheiro, mesmo sabendo que podia perder tudo. Ele havia testado tanta gente na vida. Funcionários, sócios, até amigos. Todos falharam, mas Ana não tinha falhado. Ela tinha feito exatamente o que qualquer ser humano decente faria. Escolheu salvar quem amava, mesmo que isso custasse tudo. Quando o sol nasceu, Roberto ainda estava acordado. Ouviu um carro parar na frente da casa. Levantou, foi até a janela. Era Ana. Ela desceu do táxi, visivelmente cansada, mas havia algo diferente no rosto dela. Ela entrou pela porta da cozinha. Roberto foi até lá. Ana parou ao vê-lo. Senhor Roberto. E aí? Ana sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Minha mãe está na sala de cirurgia agora. O médico disse que as chances são muito boas. Roberto assentiu. Ana deu um passo à frente, hesitante. O senhor não dormiu? Não. Por minha causa? Ele não respondeu. Ana olhou para ele com uma intensidade que o deixou sem jeito. Posso fazer um café para o senhor? Pode. Ela foi até o fogão, começou a preparar o café. Roberto sentou na mesa da cozinha, observando. Era estranho. Ele não costumava ficar na cozinha, mas naquele momento não queria estar em nenhum outro lugar. Ana serviu o café, colocou a xícara na frente dele e sentou do outro lado da mesa. Ficaram em silêncio por um tempo. Então ela falou, a voz baixa. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe criou eu e meus 2 irmãos sozinha. Trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo durante anos. Nunca reclamou, nunca desistiu. Quando eu engravidei e o pai do meu filho desapareceu, ela foi a única que ficou do meu lado. Me acolheu, me disse que eu ia conseguir. Por isso eu não podia deixar ela morrer, não sem tentar tudo. Roberto ouviu cada palavra. Sentiu algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Você tem irmãos? Tenho, 2. Mas eles moram longe. Um está em São Paulo, o outro no Rio. Mandam dinheiro quando podem, mas não é suficiente. Nunca é.
E o pai do seu filho? Ana desviou o olhar. Sumiu quando soube que eu estava grávida. Disse que não estava pronto. Bloqueou meu número. Nunca mais vi ele. Roberto apertou a xícara com força. Que tipo de homem faz isso? O tipo que não sabe o valor de uma família. Eles ficaram mais um tempo em silêncio. Então Roberto se levantou. Descansa. Você passou a noite acordada. E o senhor também. Eu aguento. Ana sorriu de novo. O senhor é uma pessoa melhor do que pensa. Roberto não soube o que dizer. Saiu da cozinha e foi para o escritório. Mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando para a foto da mulher no bolso do paletó. A mãe de Ana. Pensou na própria mãe, que ele havia perdido jovem demais. Pensou em Helena, sua esposa, que morreu no parto. Pensou em como a vida tirava as pessoas erradas e deixava as erradas também. Ou talvez não houvesse certo e errado, apenas dor e escolhas, e pessoas tentando sobreviver do jeito que conseguiam. 3 dias depois, Ana voltou do hospital com a notícia de que a mãe havia sobrevivido à cirurgia. Ela entrou na casa radiante, os olhos brilhando de uma forma que iluminou todo o ambiente. Roberto estava na sala lendo um relatório, mas largou tudo quando a viu. Ana correu até ele e, sem pensar, o abraçou. Foi um abraço rápido, mas forte. Roberto ficou paralisado. Fazia tanto tempo que ele não era abraçado. Tanto tempo que ele não sentia o calor de outra pessoa daquele jeito. Ana se afastou rapidamente, constrangida. Desculpa, eu não devia ter... É que eu estou tão feliz. Tudo bem. Ela sorriu, limpou as lágrimas que começavam a cair de novo. Ela vai precisar de repouso por algumas semanas, mas o médico disse que ela vai se recuperar completamente. Vai viver, graças ao Senhor. Não foi graças a mim. Foi sim. Se o Senhor não tivesse me ajudado, você ia dar um jeito. Você sempre dá. Ana olhou para ele com uma expressão que Roberto não conseguia decifrar. Gratidão, admiração, algo mais. O senhor é diferente do que eu pensava. Como você pensava que eu era? Frio, distante, duro. E eu não sou, ela deu de ombros. É, mas também é gentil, do seu jeito. Roberto não respondeu. Ana voltou para a cozinha para preparar o almoço. Ele ficou na sala, sentindo algo estranho crescer dentro dele, algo que ele havia enterrado junto com Helena, algo que ele jurou nunca mais sentir, esperança. As semanas seguintes foram diferentes. Ana continuou trabalhando, mas agora havia uma leveza nela que não existia antes. Ela cantarolava enquanto limpava a casa. Sorria mais, falava mais, e Roberto percebia cada detalhe. Ele começou a encontrar desculpas para ficar perto dela. Pedia um café extra, perguntava se ela precisava de ajuda com algo. Conversava sobre coisas banais que ele nunca se importou antes. E Ana respondia, com paciência, com atenção, com uma doçura que ele não sabia que ainda existia no mundo. Uma noite, ele desceu para pegar água e encontrou Ana sentada na cozinha, sozinha, uma mão na barriga olhando pela... Ela parecia perdida em pensamentos. Roberto parou na porta. Tudo bem? Ana se virou assustada, mas sorriu ao vê-lo. Sim, só pensando. No quê? Ela hesitou. Como vai ser quando o bebê nascer? Se eu vou conseguir ser uma boa mãe? Se vou conseguir dar para ele tudo o que ele precisa? Roberto entrou na cozinha, sentou na frente dela. Você vai. O senhor tem tanta certeza assim? Tenho, porque você já faz o impossível por quem ama. Imagina o que você não vai fazer pelo seu filho. Ana olhou para ele com os olhos marejados. Às vezes eu tenho medo de não ser suficiente. Ninguém nunca é suficiente. A gente só faz o melhor que pode. Ela assentiu devagar. Então olhou para ele com uma curiosidade genuína. O senhor tem filhos? Roberto sentiu o peito apertar. Não, nunca quis. Ele ficou em silêncio por um momento. Então decidiu falar. Algo que ele nunca falava. Eu queria. Minha esposa também. A gente tentou por anos. Quando finalmente conseguiu, ela morreu no parto. O bebê também.
Ana levou a mão à boca. Meu Deus, eu sinto muito. Roberto desviou o olhar. Faz 5 anos. E o senhor nunca mais o quê? Tentou de novo, com outra pessoa. Não. Por quê? Ele olhou para ela. Porque não quero perder mais ninguém. Ana ficou em silêncio. Então estendeu a mão e tocou a mão dele sobre a mesa. Foi um toque leve, mas que queimou. Roberto olhou para a mão dela sobre a dele, pequena, calejada, real. Ele não puxou a mão. Pela primeira vez em 5 anos, ele não puxou a mão. Ana falou baixinho. Não viver com medo de perder é pior do que perder. Roberto olhou nos olhos dela. Quem te ensinou isso? A vida. Ficaram assim por um tempo, até que Ana retirou a mão, levantou e sorriu. Vou dormir. O senhor também devia. Eu vou. Ela saiu da cozinha. Roberto ficou ali, sozinho, sentindo ainda o calor da mão dela sobre a sua. E naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, ele dormiu sem ter pesadelos. Os meses passaram. A barriga de Ana cresceu. Roberto começou a se pegar observando ela mais do que devia. A forma como ela colocava a mão na barriga quando o bebê se mexia. A forma como ela sorria quando falava sobre o futuro. A força dela. A resiliência. Ele nunca tinha admirado alguém daquele jeito, e isso o assustava. Porque a admiração podia virar outra coisa, e ele não sabia se estava pronto para isso. Uma tarde, Ana estava estendendo roupa no varal do quintal quando sentiu uma dor forte. Ela largou a cesta, levou a mão à barriga e gemeu. Roberto estava no escritório quando ouviu. Correu até o quintal e a encontrou apoiada na parede, o rosto pálido. Ana! Ele correu até ela, segurou ela pelos ombros. O que foi? O que está acontecendo? Acho que é o bebê. Mas ainda falta... Eu sei. Mas... aí tá doendo muito. Roberto não pensou 2 vezes. Pegou ela no colo, levou até o carro e dirigiu feito louco até o hospital. Ana gritava de dor no banco de trás, as mãos apertando a barriga. Roberto falava sem parar. Aguenta. Aguenta firme. A gente já tá chegando. Ela gritou de novo. Ele acelerou. Quando chegaram no hospital, os enfermeiros já estavam esperando. Levaram Ana numa maca. Roberto ficou parado na entrada, sem saber o que fazer. Uma enfermeira se aproximou. O senhor é o pai? Ele hesitou. Não, eu sou o patrão dela. A enfermeira olhou para ele com uma expressão estranha, mas não disse nada. O senhor vai ter que esperar aqui. Ela está sozinha, não tem ninguém. Então o senhor é a pessoa mais próxima dela? Roberto olhou para o corredor onde Ana havia sumido. Sou? Então o senhor pode esperar na sala de espera. A gente avisa qualquer coisa. Ele foi até a sala de espera e sentou. Ficou ali por horas, andando de um lado para o outro, as mãos suando, o coração disparado. Ele não entendia por que estava tão nervoso. Não era filho dele, não era esposa dele, mas era Ana, e de alguma forma isso importava muito. Um médico apareceu na porta. Roberto levantou num pulo. Como ela tá? Ela está bem. Foi um trabalho de parto prematuro, mas conseguimos estabilizar. A criança nasceu, um menino, pequeno mas saudável. Os 2 estão bem. Roberto sentiu as pernas bambearem. Ele sentou de novo. Posso ver ela? Pode. Quarto 203. Roberto subiu as escadas quase correndo. Entrou no quarto. Ana estava deitada na cama, pálida, cansada, mas sorrindo. Nos braços dela, enrolado num cobertor azul, estava um bebê minúsculo. Ela olhou para Roberto e os olhos dela brilharam. Olha, olha ele! Roberto se aproximou devagar, olhou para o bebê, tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Sentiu algo explodir dentro do peito. Ana estendeu o bebê para ele. Quer pegar? Eu não sei se... Pega, por favor. Roberto pegou o bebê com cuidado, como se fosse de vidro. Sentiu o peso dele nos braços, sentiu o calor. O bebê abriu os olhos e olhou para ele. E naquele momento, Roberto soube.
Soube que nada na vida dele seria mais o mesmo. Eu vou chamar ele de Gabriel, Ana disse, a voz fraca, mas feliz. Roberto olhou para ela, depois para o bebê. Gabriel. Significa homem forte de Deus, e ele é forte, sobreviveu, assim como a gente. Roberto sentiu os olhos arderem, segurou o bebê com mais firmeza e sussurrou, a voz embargada. Bem-vindo ao mundo, Gabriel. Roberto ficou ali, segurando Gabriel por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo curto demais. O bebê se mexeu nos braços dele, os dedinhos minúsculos se abrindo e fechando. Ele sentiu algo molhado escorrer pelo rosto e percebeu que estava chorando. Fazia 5 anos que ele não chorava. Ana observava tudo em silêncio, os olhos brilhando. Roberto devolveu o bebê para ela com cuidado, limpou o rosto rapidamente e pigarreou. Desculpa, eu não... Não precisa se desculpar. Ele sentou na cadeira ao lado da cama, ainda abalado. Ana embalava Gabriel suavemente, cantarolando baixinho. Roberto observava os dois, sentindo o peito apertado de uma forma que não era ruim. Era diferente. Era como se algo dentro dele que estava morto há anos estivesse acordando. E isso o assustava e o confortava ao mesmo tempo. Quanto tempo vocês vão ficar aqui? O médico disse que se tudo correr bem, 3 dias. Precisa de alguma coisa? Roupa? Comida? Ana sorriu. O senhor já fez demais. Não fiz nada. Fez sim. Me trouxe aqui. Ficou esperando. Tá aqui agora. Roberto desviou o olhar. Qualquer um faria isso. Não faria. A maioria das pessoas teria me mandado chamar um táxi e pronto. Ele não respondeu. Ana continuou olhando para ele com aquela intensidade que o desarmava completamente. O senhor é um homem bom, Roberto. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome sem o senhor. Ele olhou para ela, surpreso. Ana percebeu e corou levemente. Desculpa, saiu sem querer. Tudo bem. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então, uma enfermeira entrou no quarto. Preciso examinar a mãe e o bebê. O senhor pode aguardar lá fora. Roberto levantou. Eu volto amanhã. Ana assentiu. Obrigada por tudo. Ele saiu do quarto e foi para o estacionamento. Entrou no carro e ficou ali parado, as mãos no volante, respirando fundo. Tentou processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. O desespero que sentiu quando viu Ana com dor. O medo no caminho até o hospital. O alívio quando o médico disse que ela estava bem. A explosão de sentimentos quando segurou Gabriel. Não entendia como aquilo tudo tinha acontecido tão rápido. Como Ana tinha entrado na vida dele como uma empregada qualquer. E agora ele não conseguia imaginar a casa sem ela. Como ele tinha construído muros tão altos ao redor do coração e ela tinha passado por eles sem nem tentar. Ele dirigiu de volta para casa no automático. Quando chegou, a casa estava vazia e silenciosa. Ele subiu para o quarto de Ana. Parou na porta. A cama estava feita. As poucas roupas dela organizadas no pequeno armário. Uma foto da mãe dela na mesinha de cabeceira. Tudo simples. Humilde, mas havia um calor ali que o resto da casa não tinha. Roberto percebeu que sentia falta dela, falta da presença dela, dos sons que ela fazia ao cozinhar, do cheiro de café que ela preparava todas as manhãs, da forma como ela cantarolava enquanto limpava. Ele saiu do quarto e foi para o dele, deitou na cama enorme e vazia e ficou olhando para o teto. Pensou em Helena. Pela primeira vez em anos, pensar nela não doeu tanto. Ele conversou com ela em silêncio, como fazia às vezes. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu prometi que não ia sentir isso de novo. Prometi que ia ficar sozinho. Mas ela é diferente. E o bebê? Helena, eu segurei o bebê e foi como se uma parte de mim que morreu com você voltasse a respirar. Eu não sei o que fazer. Não sei se isso é certo. Não sei se eu mereço sentir isso. Ele fechou os olhos e finalmente dormiu. Nos 3 dias seguintes, Roberto visitou Ana e Gabriel no hospital todos os dias. Levava frutas,
levava flores, levava roupas limpas, ficava ali por horas, conversando com ela sobre coisas banais, segurando Gabriel quando ela precisava descansar. As enfermeiras começaram a tratá-lo como se ele fosse o pai. Ele não corrigia. Ana percebia, mas não dizia nada. Só sorria daquele jeito dela que fazia o peito dele apertar. No terceiro dia, quando foi buscar Ana para levá-la para casa, ele parou no caminho e comprou um berço novo, roupas de bebê, fraldas, mamadeiras, tudo que o vendedor da loja disse que era necessário. Gastou mais de 3.000 reais sem pensar duas vezes. Quando chegou em casa, montou o berço no quarto de Ana enquanto ela dava banho em Gabriel. Ela entrou no quarto com o bebê enrolado numa toalha e parou ao ver o berço, as sacolas de roupa, os produtos de bebê espalhados pela cama. Roberto, o que é tudo isso? Coisas para o Gabriel, mas isso deve ter custado uma fortuna. Não custa nada. Eu não posso aceitar. Não é para você, é para ele. Ana ficou sem palavras. Colocou Gabriel no berço com cuidado. O bebê bocejou e fechou os olhinhos. Ela se virou para Roberto, os olhos cheios de lágrimas. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Roberto olhou para ela. Realmente olhou. Viu a mulher à frente dele. A força. A beleza que não vinha da aparência, mas de algo muito mais profundo. A bondade, a coragem. E ele soube que não podia mais mentir. Nem para ela, nem para si mesmo. Porque eu me importo. Se importa? Com você, com o Gabriel. Eu me importo. Ana deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. Desde quando? Não sei. Talvez desde aquela noite na cozinha. Talvez antes. Talvez desde o dia que você pegou aquele dinheiro e deixou um bilhete porque era incapaz de roubar mesmo estando desesperada. Ela soltou uma risada molhada, limpando as lágrimas. Eu achei que o senhor ia me odiar por aquilo. Eu queria, mas não consegui. E depois não teve mais volta. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Então ela falou, a voz baixa, mas firme. Eu também me importo com o senhor. Roberto sentiu o coração disparar. Ana, eu sei que não devia. Eu sei que sou só sua empregada. Que existe uma distância enorme entre a gente. Mas eu não consigo fingir que não sinto. Ele deu um passo à frente, ficando a poucos centímetros dela. E o que você sente? Ela olhou para ele com uma vulnerabilidade nua. Gratidão, admiração, respeito e algo mais. Algo que eu não sei dar nome. Roberto levantou a mão devagar e tocou o rosto dela. Ela fechou os olhos com o toque, a respiração falhando. Ele passou o polegar pela bochecha dela, limpando uma lágrima. Eu passei 5 anos morto por dentro. Eu achei que nunca mais ia sentir nada. E aí você apareceu e bagunçou tudo. Ana abriu os olhos e olhou para ele. Desculpa. Não se desculpa. Eu precisava ser bagunçado. Eles ficaram assim, tão perto, tão conectados, o mundo inteiro parecendo desaparecer ao redor. Então Gabriel choramingou no berço. Os dois olharam para o bebê e sorriram. Ana se afastou devagar, foi até o berço e pegou Gabriel no colo. Ele tinha acordado e olhava ao redor com aqueles olhos enormes. Roberto se aproximou, ficou ao lado de Ana, olhando para o bebê. E naquele momento, os três ali juntos, ele sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Completude. Como se todas as peças quebradas dentro dele finalmente tivessem se encaixado. Ana olhou para ele e sussurrou. A gente vai ficar bem. Os três. Roberto olhou para ela, depois para Gabriel. Eu vou fazer de tudo para garantir isso. As semanas seguintes foram uma redescoberta. Roberto passou a trabalhar de casa sempre que podia. Acordava com o choro de Gabriel de madrugada e ia até o quarto de Ana para ver se ela precisava de ajuda. No começo ela recusava, constrangida, mas ele insistia. E aos poucos ela aceitou. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeira, a embalar o bebê até ele dormir. Aprendeu que Gabriel gostava de ser ninado de um jeito específico, que ele chorava diferente quando estava com sono, que ele sorria no sono quando estava sonhando.
e cada descoberta era como um presente. Ana observava tudo, com um misto de surpresa e ternura. Via Roberto, um homem que comandava empresas e fechava negócios de milhões, sentado no chão do quarto dela, brincando com Gabriel, fazendo caretas para fazer o bebê sorrir. E o coração dela se abria cada vez mais. Uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Roberto e Ana ficaram sentados no chão do quarto, encostados na parede, em silêncio confortável. Ela estava cansada, a cabeça pendendo para o lado. Ele percebeu e abriu o braço. Ana hesitou por apenas um segundo antes de encostar a cabeça no ombro dele. Roberto passou o braço ao redor dela e ficaram assim, sem falar, apenas sentindo. A respiração de um sincronizando com a do outro. Depois de um tempo, Ana sussurrou. Minha mãe perguntou sobre você. O que ela perguntou? O homem que me ajudou, que pagou pela cirurgia dela, que está me ajudando com o Gabriel. E o que você disse? Ana levantou a cabeça e olhou para ele. Eu disse que você é alguém especial. Roberto olhou nos olhos dela e viu tudo. Todo o sentimento. Toda a verdade. E ele não teve medo. Pela primeira vez em 5 anos, ele não teve medo. Ele se inclinou devagar e Ana não se afastou. Os lábios dele se tocaram com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Foi um beijo suave, lento, cheio de promessas não ditas. Quando se afastaram, os dois estavam sem ar. Ana tocou os próprios lábios, os olhos arregalados. Roberto segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu não sei o que o futuro guarda. Eu não sei se eu vou ser bom nisso. Mas eu quero tentar. Com você, com o Gabriel, eu quero tentar. Ana sorriu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu também quero. Eles se beijaram de novo. Dessa vez com mais urgência. 5 anos de solidão dele e meses de esperança contida dela se encontrando naquele beijo. Gabriel choramingou no berço e os dois se afastaram rindo baixinho. Ana levantou, pegou o bebê e voltou para perto de Roberto. Ele passou o braço ao redor dos dois e ficaram assim. Uma pequena família improvisada, mais real do que qualquer coisa que Roberto tinha sentido nos últimos anos. E quando Gabriel voltou a dormir, Ana olhou para Roberto e disse, a voz cheia de emoção, obrigada por me encontrar naquela noite. Obrigada por não desistir de mim. Roberto segurou a mão dela com força e respondeu com a voz embargada, eu é quem deveria te agradecer. Você me trouxe de volta à vida. Eles ficaram ali até o amanhecer, conversando baixinho, planejando um futuro que antes parecia impossível. Quando o sol começou a entrar pela janela, Ana adormeceu encostada nele, Gabriel nos braços. Roberto não se moveu. Ficou ali, olhando para os dois, sentindo uma paz que ele achava que nunca mais encontraria. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, enquanto Roberto estava no escritório resolvendo alguns contratos, a campainha tocou. Ana foi atender. Quando abriu a porta, encontrou um homem alto, de barba por fazer, olhos fundos e roupas amassadas. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ana. Ela sentiu o sangue gelar. Diego. O pai de Gabriel estava ali, parado na porta, as mãos nos bolsos, olhando para ela como se os últimos 9 meses não tivessem acontecido. Ana segurou firme na maçaneta da porta. O que você quer? Posso entrar? Não. Diego suspirou, passou a mão pelo cabelo. Eu errei. Eu sei que fui um covarde, mas eu mudei. Eu quero conhecer meu filho. Ana sentiu a raiva subir pelo peito. Agora? Agora você quer conhecer ele? Onde você estava quando eu precisei de você? Onde você estava quando eu chorava sozinha de madrugada, sem saber como ia conseguir criar uma criança? Onde você estava quando eu passei mal e tive que ir para o hospital sozinha? Eu estava com medo. E eu não estava. Você acha que eu não estava morrendo de medo? Mas eu não fugi. Eu enfrentei, sozinha. Diego deu um passo à frente. Eu sei, e eu sinto muito. Mas eu sou o pai dele. Eu tenho o direito de ver meu filho.
Ana ia responder quando ouviu passos atrás dela. Roberto apareceu, os olhos fixos em Diego. Ele colocou a mão nas costas de Ana, um gesto protetor que não passou despercebido. "Quem é você?" Diego perguntou, a voz carregada de desconfiança. "Eu moro aqui. E quem é você para ela?" Roberto olhou para Ana, que assentiu levemente. Ele voltou o olhar para Diego. "Alguém que não fugiu." Diego cerrou os punhos. "Eu vim falar com a mãe do meu filho. Isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo, porque quando você sumiu, eu fiquei. Quando ela precisou de ajuda, eu ajudei. Quando Gabriel nasceu, eu estava lá. Então sim, tem tudo a ver comigo." Diego riu, mas foi uma risada amarga. "Você acha que pode comprar uma família, é isso? Acha que porque tem dinheiro pode entrar na vida dela e fazer papel de pai do meu filho?" Roberto deu um passo à frente, a voz baixa mas firme. "Eu não tô fazendo papel de nada. Eu tô sendo o que você nunca foi. Presente." Diego avançou, mas Ana se colocou entre os dois. "Chega, os dois. Diego, você perdeu o direito de aparecer aqui e fazer exigências. Você me abandonou. Abandonou seu filho. Se agora você quer conhecer ele, vai ter que provar que mudou. Vai ter que me mostrar que não vai desaparecer de novo na primeira dificuldade. Eu prometo que não vou. Promessa não vale nada vindo de você." Diego olhou para ela com algo que parecia dor genuína. "Ana, por favor, me dá uma chance, só uma. Deixa eu ver ele, só ver." Ana fechou os olhos, respirou fundo. Roberto tocou o braço dela. "Você não é obrigada a nada." Ela abriu os olhos e olhou para Diego. Viu o homem que ela tinha amado. O homem que a tinha feito acreditar em um futuro juntos. O homem que a destruiu quando foi embora. Mas também viu um pai que talvez, apenas talvez, quisesse tentar. 5 minutos, só isso, e eu vou estar o tempo todo no quarto." Diego assentiu rapidamente. "Tudo bem, eu aceito." Ana deixou ele entrar. Roberto ficou na sala, os braços cruzados, observando cada movimento de Diego. Ana subiu, pegou Gabriel, que dormia no berço, e desceu com ele. Diego olhou para o filho pela primeira vez e algo em seu rosto mudou. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos no bebê. Ele é perfeito." "É. Posso pegar?" Ana hesitou. Roberto se aproximou, ficou ao lado dela. Ela olhou para ele buscando força. Ele assentiu. Ela estendeu o Gabriel para Diego com cuidado. Ele pegou o bebê com mãos trêmulas, como se estivesse segurando algo extremamente frágil. Gabriel abriu os olhos e olhou para o pai. Diego sorriu, e dessa vez foi um sorriso real. "Oi, filho. Eu sou seu pai. Eu sei que eu não estive aqui antes, mas eu tô aqui agora. E eu prometo que vou ser melhor. Vou ser o pai que você merece." Ana sentiu os olhos arderem, mas não sabia se era de emoção ou raiva. Roberto segurou a mão dela discretamente. Diego ficou ali por mais alguns minutos, embalando Gabriel, conversando baixinho com ele. Então, devolveu o bebê para Ana. "Obrigado por me deixar ver ele. Não era para mim que você devia agradecer. Era para o seu filho." Diego assentiu, pegou um papel do bolso e entregou para ela. "Esse é meu novo número. Se você quiser me dar outra chance, me liga. Eu vou estar esperando." Ele saiu da casa sem olhar para trás. Ana fechou a porta e encostou nela, segurando Gabriel com força. Roberto se aproximou, envolveu os dois num abraço. "Você tá bem?" "Não sei. Eu não esperava isso. Depois de tanto tempo, eu achei que ele nunca mais ia aparecer. E agora? O que você quer fazer?" Ana olhou para Gabriel, depois para Roberto. "Eu não sei. Parte de mim quer dar uma chance para ele, porque Gabriel merece ter um pai. Mas outra parte tem medo. Medo que ele suma de novo. Medo que machuque nosso filho do jeito que me machucou." Roberto segurou o rosto dela com delicadeza. "Seja qual for sua decisão, eu vou estar aqui, do lado do Gabriel, sempre." Ana beijou ele, um beijo rápido, mas cheio de gratidão. "Eu sei." E é isso que faz toda a diferença.
Nas semanas seguintes, Diego começou a aparecer com mais frequência. Ele ligava antes, pedia permissão, respeitava os limites que Ana impunha, trazia presentes para Gabriel, passava algumas horas com ele. E aos poucos, Ana começou a acreditar que talvez ele realmente tivesse mudado, mas Roberto não estava convencido. Ele via algo no olhar de Diego que não gostava, uma hesitação, uma inquietação. Ele não falava nada para Ana, porque não queria parecer ciumento ou controlador, mas observava tudo de perto. Um dia, enquanto Diego estava com Gabriel na sala, Roberto estava no escritório trabalhando quando ouviu uma conversa ao telefone. Diego falava baixo, mas o escritório ficava perto da sala e a porta estava entreaberta. Não consigo agora. Eu estou resolvendo uma situação aqui primeiro. Não é sobre dinheiro. Ou melhor, é. Mas não do jeito que você está pensando. Olha, a mãe do meu filho está morando na casa de um cara rico. Se eu conseguir me aproximar de novo, se eu conseguir fazer ela confiar em mim, a gente pode ter uma vida boa. Ela pode me ajudar financeiramente? Não, ela não sabe de nada e não vai saber. Eu só preciso de tempo para conquistar ela de novo. Eu sei que eu disse que tinha mudado. E eu mudei, mas isso não significa que eu não possa me beneficiar da situação, né? Roberto sentiu o sangue ferver. Ele saiu do escritório e foi direto para a sala. Diego desligou o telefone rapidamente ao vê-lo. Tudo certo? Sai daqui. Você me ouviu. Pega suas coisas e sai da minha casa. Diego se levantou confuso. Eu não entendi. Eu só vim ver meu filho. Você veio usar a Ana. De novo, eu ouvi sua conversa no telefone. Ouvi tudo. O rosto de Diego mudou. A máscara de homem arrependido caiu e deu lugar a algo mais frio. Você não tem prova de nada. Eu não preciso de prova. Eu sei o que ouvi. E você vai sair daqui agora ou eu vou te tirar à força. Diego deu um passo à frente, agressivo. Você não manda em mim. Eu sou o pai do Gabriel. Eu tenho direitos. Você não tem nada. Você abandonou ele. Abandonou ela. Você não tem direito nenhum. Ana apareceu na porta, Gabriel nos braços, os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Roberto olhou para ela, a mandíbula tensa. Pergunta para o Diego. Pergunta para ele o que ele realmente quer. Diego tentou sorrir, mas saiu falso. Ana, ele está inventando coisas. Ele está com ciúme porque você e eu temos uma história. Eu ouvi ele ao telefone, Ana. Ele estava falando com alguém, dizendo que está aqui para se beneficiar financeiramente, que quer te usar para ter uma vida melhor. Ana ficou pálida, olhou para Diego, buscando uma negação, uma explicação. Mas tudo que ela viu foi culpa no rosto dele. É verdade? Diego hesitou. E essa hesitação disse tudo. Ana sentiu as pernas bambearem. Roberto correu até ela, segurou ela antes que caísse. Ela olhou para Diego com uma dor tão profunda que ele desviou o olhar. Você nunca mudou. Ana, eu posso explicar. Sai daqui. Agora. Ana, eu disse para você sair. Gabriel começou a chorar com o grito. Ana o embalou, as lágrimas caindo livremente. Diego ficou parado por um momento. Depois pegou a jaqueta e foi em direção à porta. Parou antes de sair e olhou para trás. Eu sinto muito. Ana não respondeu. Ele saiu. A porta bateu. E o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Roberto segurou Ana enquanto ela desmoronava. Ela chorava tanto que mal conseguia respirar. Gabriel chorava junto, sentindo o desespero da mãe. Roberto levou os dois para o sofá, sentou com Ana no colo dele, embalando os dois. Eu fui uma idiota. Eu realmente acreditei que ele tinha mudado. Eu quis tanto acreditar que Gabriel podia ter um pai de verdade que eu ignorei todos os sinais. Você não é idiota. Você é humana. E você quis dar uma chance para ele porque você tem um coração bom. Um coração bom e estúpido. Não, um coração bom e corajoso. Você arriscou ser machucada de novo porque acreditou que valia a pena tentar.
Isso não é estupidez, isso é força. Ana olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Como você consegue sempre dizer a coisa certa? Porque eu te conheço e eu sei quem você é. Ela encostou a cabeça no peito dele e ficaram assim por um longo tempo. Gabriel parou de chorar e adormeceu nos braços da mãe. Quando ela finalmente se acalmou, Roberto falou baixinho. Gabriel não precisa do Diego para ter um... Ana levantou a cabeça confusa. O que você quer dizer? Roberto respirou fundo. Ele sabia o que ia dizer, sabia o peso daquelas palavras, mas ele nunca tinha tido tanta certeza de algo na vida. Eu quero ser o pai dele. Ana arregalou os olhos. Roberto, eu sei que biologicamente ele não é meu filho. Eu sei que a gente tá junto faz pouco tempo, mas eu amo esse menino como se fosse meu. E eu amo você, de uma forma que eu achei que nunca mais ia amar ninguém. Então eu tô pedindo. Me deixa ser o pai dele, me deixa ser parte dessa família. De verdade. Ana começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio, era felicidade, era amor. Você tem certeza? Porque criar um filho não é fácil. E Gabriel, ele vai precisar de muito. Tempo, paciência, dedicação. Eu sei. E eu tô pronto. Eu nunca estive tão pronto para alguma coisa na minha vida. Ana beijou ele com uma intensidade que tirou o fôlego dos dois. Quando se afastaram, ela sussurrou contra os lábios dele. Sim, sim, eu quero que você seja o pai dele. Eu quero que a gente seja uma família. Roberto sorriu e foi o sorriso mais genuíno que ele tinha dado em anos. Ele beijou a testa de Gabriel, que dormia tranquilo, alheio a tudo. Eu prometo que vou proteger vocês dois, sempre, não importa o que aconteça. E ele cumpriu. Nos meses seguintes, Roberto iniciou o processo de adoção de Gabriel. Contratou os melhores advogados, correu atrás de toda a papelada, fez tudo o que era necessário. Diego não contestou. Na verdade, ele sumiu de novo. E dessa vez, ninguém sentiu falta. A vida dos três se estabeleceu numa rotina confortável. Roberto reduziu drasticamente suas viagens de trabalho. Passava os dias entre reuniões online e momentos com Gabriel. Ensinava o bebê a balbuciar, comemorava cada pequena conquista como se fosse a maior vitória do mundo. Ana florescia. O peso que ela carregava nos ombros desde que engravidou finalmente tinha ido embora. Ela sorria mais, ria mais, vivia mais. E Roberto se apaixonava mais a cada dia. Uma noite, 6 meses depois de Diego ter saído de suas vidas, Roberto organizou um jantar especial. Contratou uma babá para cuidar de Gabriel por algumas horas e levou Ana para um restaurante elegante no centro da cidade. Ela estava linda, num vestido azul marinho que ele tinha comprado para ela. Ele usava terno, mas estava visivelmente nervoso. Ana percebeu. Tá tudo bem? Tá. Eu preciso te falar uma coisa. Tá me assustando. Roberto segurou a mão dela sobre a mesa. Eu passei 5 anos da minha vida acordando todo dia sem propósito. Trabalhando porque era o que eu sabia fazer, mas sem sentir nada. Eu tinha dinheiro, tinha sucesso, mas eu estava vazio. E aí você apareceu. Com sua força, sua bondade, sua coragem. E você não só preencheu o vazio. Você criou algo novo. Algo que eu nem sabia que era possível sentir de novo. Ana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Roberto, me deixa terminar. Quando Gabriel nasceu, quando eu segurei ele pela primeira vez, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. E nos últimos meses, vendo ele crescer, vendo você ser a mãe incrível que você é, construindo essa família com vocês dois, eu percebi uma coisa. Eu não quero que isso seja temporário. Eu não quero que isso seja só namorar, morar junto, criar o Gabriel juntos. Mais, eu quero tudo. Ele largou a mão dela, levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da mesa. Ana levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Roberto tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e abriu. Dentro, um anel de diamante brilhava sob a luz do lustre. Ana,
Você quer casar comigo? Quer construir uma vida comigo? Quer deixar eu passar o resto dos meus dias te amando e sendo o melhor pai que eu posso ser para o Gabriel? Ana não conseguia falar. Chorava tanto que as palavras não saíam, mas ela assentiu. Assentiu com tanta força que Roberto riu. Ele colocou o anel no dedo dela, levantou e a beijou ali mesmo, no meio do restaurante, sob os aplausos dos outros clientes. Quando finalmente se separaram, Ana segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu te amo tanto que dói. Eu também te amo, mais do que eu achei que era possível amar alguém. Eles voltaram para casa flutuando. A babá foi embora, e eles foram até o quarto ver Gabriel. Ele dormia de barriga para cima, os bracinhos abertos, completamente em paz. Roberto o pegou com cuidado e o segurou contra o peito. Ana encostou nele, os três ali, juntos. Ele vai crescer sabendo que é amado, Ana sussurrou. Ele vai crescer sabendo que família não é sobre sangue. É sobre escolha, e a gente escolheu ele, assim como a gente escolheu um ao outro. Roberto beijou a cabeça dela. Sempre. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi simples, íntimo, numa pequena capela, com apenas alguns amigos próximos e a mãe de Ana, que já estava completamente recuperada. Gabriel estava lá, nos braços da avó, usando um pequeno terno que Roberto tinha mandado fazer especialmente para ele. Quando o padre perguntou se Roberto aceitava Ana como esposa, ele respondeu com a voz firme e emocionada: aceito, hoje e sempre. E quando perguntou a Ana, ela olhou para Roberto, depois para Gabriel, e disse com todo o amor que cabia no peito: aceito, para sempre. Eles se casaram. Não foi um final de conto de fadas. Foi algo melhor. Foi real. 2 anos depois, Gabriel dava seus primeiros passos cambaleantes pela sala, enquanto Roberto o seguia de perto, os braços estendidos, pronto para pegá-lo se ele caísse. Ana assistia da cozinha, uma mão na barriga já arredondada com o segundo filho. Ela sorriu ao ver Roberto comemorar quando Gabriel conseguiu dar 5 passos sozinho antes de cair sentado e rir. Roberto o pegou no colo, cobriu o rosto dele de beijos. Você viu? Ele andou. Ele realmente andou. Ana se aproximou, passou a mão pelo cabelo do marido. Vi. Nosso menino está crescendo. Crescendo rápido demais. Gabriel apontou para a barriga de Ana. Bebê. Ana riu. Isso. Bebê, sua irmãzinha. Roberto colocou a mão na barriga dela, sentiu um chute. Seus olhos brilharam. Ela chutou. Ela chuta o tempo todo. Acho que vai ser jogadora de futebol. Eles riram. Gabriel se mexeu no colo de Roberto, querendo descer. Ele o colocou no chão e o menino saiu correndo de forma desengonçada para pegar um brinquedo. Roberto abraçou Ana por trás, a mão ainda na barriga dela, o queixo no ombro dela. Obrigado. Por quê? Por me dar isso, essa vida, essa família, essa felicidade que eu achei que tinha perdido para sempre. Ana virou no abraço dele, segurou o rosto dele com as mãos. Você me deu tudo isso também. Você me salvou quando eu mais precisava. Você escolheu a gente quando ninguém mais escolhia. Você amou o Gabriel como seu quando o próprio pai dele não quis. Então, obrigada a você. Roberto beijou ela devagar, derramando tudo o que sentia naquele beijo. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela. Eu escolho vocês. Hoje, amanhã, sempre. Não importa o que vier. Eu escolho vocês. Ana sorriu, os olhos brilhando. E eu escolho você, sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.